Como está o seu emocional? Por que o emocional das pessoas estão ficando abalados? Como melhorar o nosso emocional? É sobre isso que eu falarei nesse vídeo de hoje. Se você não é inscrito ou inscrita, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e deixe os seus comentários. Os estudos científicos têm mostrado que as doenças, elas se originam na mente. E por outro lado, tanto na terapia alternativa quanto na medicina tradicional, eles insistem em dizer que todas doenças têm componentes emocionais. E é interessante ainda notar que do ponto de vista holístico, toda doença ela é uma emoção não resolvida. Só para você começar a entender como as nossas emoções estão diretamente relacionadas com as nossas doenças. Por essa razão, eu quero pensar com você sobre melhore o seu emocional fazendo estas 4 coisas. Eu apresentarei a você 4 coisas que, se você as fizer, certamente ou com certeza o seu emocional irá melhorar e muito. A primeira coisa que eu quero dizer é: desconecte-se dos noticiários que apresentam tragédias. T. Harv Eker, ele é autor do livro O Segredo da Mente Milionária. E um dos seus slogans é: pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. Essa reflexão ela está tanto do ponto de vista positivo ou negativo. E aí eu exemplifico. Se os seus pensamentos eles forem bons, os seus sentimentos também serão bons. E por consequência, suas ações também serão boas. E na sequência, você obterá bons resultados na sua vida, nas suas emoções. Em contrapartida, se os seus sentimentos forem ruins, ou melhor dizendo, os seus pensamentos forem ruins, os seus sentimentos também serão ruins. E as suas ações, por consequência, serão ruins e você terá péssimo resultado em sua vida. Só para você ter uma ideia, a pessoa não se suicida da noite para o dia. O pensamento dela maquina sobre o suicídio, de tal forma que os seus sentimentos são abalados e as suas ações são tendenciosas ao suicídio, ao ponto de que o resultado desses pensamentos que gerou os sentimentos e ações chega até o suicídio. Portanto, é preciso que a gente faça essa reflexão. Sentimentos bons, pensamentos bons geram sentimentos bons, ações boas e, por consequência, bons resultados. E Salomão, até na sua sabedoria, ele diz: o homem é aquilo que ele pensa. Então, o nosso pensamento ele está diretamente ligado com a nossa maneira de viver, com as nossas emoções. Sobre esse slogan também do mestre Van Maia, desligue a TV e ligue o cérebro. Enquanto as pessoas estiverem conectadas à televisão, a assistir tragédia, a emoção dela, os emocionais dela serão totalmente abalados. Só para você ter a ideia, o que dá ibope na TV são as tragédias. Quando o avião da Chapecoense, por exemplo, caiu, foi semanas falando sobre isso. Quando a barragem de Brumadinho, ela se rompeu, era todos os dias
levantando o número de mortos, 10, agora é 20, 30, 50, já chegou a 100. De igual modo, nessa pandemia do coronavírus, os noticiários é somente de morte. Parece que há um privilégio, há uma alegria em dizer que o número de mortos de coronavírus já passou de 100. Então, a grande questão é, se você notar a televisão, eles competem entre si quem dramatiza mais os assuntos. E as pessoas gostam, não é isso? Gostam de tragédia. As pessoas parecem que têm mais medo de morrer do que vontade de viver, mas só que vive socado assistindo às tragédias que não levam a nada, apenas abala as nossas emoções. Então, se a gente não desligar a TV e ligar o cérebro em coisas boas, isso abalará certamente as nossas emoções. E em segundo lugar, afaste-se de pessoas negativas. Você poderá dizer, nossa, Joel, você está mandando eu afastar das pessoas? Sim, mas as pessoas que eu estou pedindo para você se afastar, se você quiser, é claro, elas têm uma qualidade. Pessoas negativas. São aquelas pessoas que quando você senta para conversar com elas, elas só falam em doenças. Eu já sentei para conversar com pessoas que 3 horas falando apenas em doença, sabe? Então a pessoa já vive com o emocional abalado. E se você tiver junto a essas pessoas ouvindo essas tragédias, doença, há uma disputa também. Um diz assim, olha, eu tô com uma úlcera. Aí o outro diz, mas a sua sangra, sabe? É uma disputa de qual doença que está sendo mais grave. Então, se afastar de pessoas negativas que só pensam, que só falam em morte, que só falam em coisas ruins. Conta-se uma história de uma menina que estava chorando e alguém perguntou a ela, por que você está chorando? E ela diz, é porque eu tenho medo da minha mãe morrer. E a pessoa então perguntou, mas a sua mãe está doente? Ela disse, não. Então por que você está com tanto medo? Ela disse, só em pensar que a minha mãe vai morrer um dia, eu já começo a chorar. A grande questão é, as pessoas sofrem antes do tempo, antes da hora. E o Sêneca, ele disse, quem sofre antes do necessário, sofre mais que o necessário. Então não se pode sofrer antes. A morte, isso são consequências da vida, ela vai chegar um dia. Se ela vai chegar, para que pensar nela? Vamos pensar em celebrar a vida que Deus está nos dando no dia de hoje. Se a gente viver um dia de cada vez, com certeza nós viveremos todos os dias da nossa vida. Então, se você quer ter um emocional bom, precisa de se afastar, não deixar de ser amigo, não é isso que eu quero dizer, mas se afastar de pessoas que só falam apenas em tragédias. E aqui em terceiro lugar, tenha o hábito da leitura. Ler também é algo fundamental. Se você tiver esse hábito de fazer as leituras, certamente você terá o emocional bom. Eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer leitura, em especial sobre essa área que eu estudo, sobre as 7 áreas da vida, e o canal é Reflexões sobre as 7 áreas da vida, o meu emocional tem melhorado e muito, porque eu estudo, não você lê qualquer coisa, porque as pessoas, elas estão se afogando em informações, mas elas estão sedentas de conhecimento. Informações você tem por toda parte, mas conhecimento é preciso que seja filtrado. Conhecimento, aquilo que enriquece a nossa vida, aquilo que acrescenta, que nos ajuda a viver melhor.
E sobre a leitura, temos aqui Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, ele disse: a leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas ele lamenta dizendo, por incrível que pareça, quase a totalidade não sente sede por esse conhecimento, o conhecimento que transforma a vida. E o Voltaire, ele diz que a leitura, ela engrandece a alma. E o René Descartes, ele diz: a leitura de todos os bons livros, qualidade, todos os bons livros, é uma conservação com as mais honestas pessoas do século passado. Então a leitura, ela é fundamental, ela ajuda a gente a viver melhor. E para você fazer a leitura, às vezes as pessoas, elas estão numa fila de um banco ou no hospital e elas têm dificuldade. Eu, por exemplo, eu não tenho dificuldade nenhuma. Se eu estou numa fila, eu estou ali com o livro, lendo até que chegue a minha vez. Mas, infelizmente, o hábito de leitura não está na cultura do brasileiro. Você vai no trem, você está no trabalho, dificilmente você vê uma pessoa com um livro. Hoje não é dia do livro, mas eu vou colocar aqui as palavras do Daniel Goldrin, que fala sobre o hábito da leitura, a importância de ler. Oi, pessoal, aqui é o Daniel Godri, tudo bem? Pois é o dia do livro e eu gostaria que você aproveitasse para ler mais, sabe? Porque quanto mais você lê, mais informação você tem, mais abre a cabeça para novos horizontes, novo mundo. A leitura pode mudar a sua vida. Boas leituras fazem as pessoas fazerem sucesso. Acredite, as pessoas que têm muito sucesso na vida são as que souberam aproveitar as leituras. E vou te dar umas dicas para você que não gosta muito de ler. Faça o seguinte, deixa um livro sempre perto da televisão, por exemplo. A hora que você está vendo televisão e está vendo teu programa favorito e de repente começa um comercial ou no programa favorito tem alguma coisa que não é boa, pega o livro, diminua o volume, pega um livro e começa a ler. Se você ler uma página por dia, você tem uma vantagem extraordinária. Outra coisa é você procurar esses sites que fazem resumos de livro, né? Você não precisa ler o livro inteiro se você não tiver tempo. Leia os resumos, vão te ajudar muito. E outra coisa é você formar um acordo com um colega teu, um amigo teu, um parente teu, de permutar ideias sobre livro, trocar experiência sobre livros. Se eu li um livro que eu gostei, eu indico para o meu amigo lê um que gosta, indica para mim, e aí nessa permuta de ideia, todo mundo cresce, tá bom? Um grande abraço, feliz dia do livro, e lembre sempre que você é muito, muito, muito especial. Crie o hábito da leitura. Tenho certeza que você irá melhorar as suas emoções e muito, certo? Então a leitura é algo que transforma a vida. E sobre todas as leituras, eu também te dou uma dica de um livro que você não pode deixar de lê-lo, ninguém pode deixar de ler. É a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Em quarto lugar, que ajude muito nas suas emoções, é a conexão com o divino. Esteja conectado com o divino. A fé em Deus, ela ajuda nas nossas emoções. A fé em Deus ajuda nós permanecermos intactos em meio às dificuldades. Quando eu falei sobre a leitura da Bíblia Sagrada, eis alguns textos que ajudam nas nossas emoções. No livro de Salmos está escrito: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E o apóstolo Pedro, em suas cartas, ele disse: lançando sobre ele toda a sua ansiedade, e ele tem cuidado de ti. Portanto, eu falei nesse vídeo de hoje,
4 coisas que ajudará você a melhorar o seu emocional. A primeira que nós comentamos é: desligue a TV e ligue o cérebro. Se afaste das pessoas negativistas que só pensam em tragédia, em coisas ruins. Tenha o hábito da leitura e se conecta com o divino. Esse foi o nosso vídeo de hoje. E que você tenha um final de domingo maravilhoso e que você tenha uma ótima semana. Fica aqui a minha gratidão por você apreciar o meu trabalho. Espero que as minhas reflexões nesse canal, reflexões sobre as 7 áreas da vida, possa fazer a diferença na sua vida. Até o próximo domingo, quando nós nos encontraremos novamente.